Oi, minha gente. Muito boa noite. Como vão vocês? Tudo bem com vocês? Graças a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça, com as quais o Senhor nos tem ajudado a chegar até aqui, não é verdade? Deus é bom. Hoje nós vamos terminar o nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Não é um estudo sistemático sobre as parábolas, é um estudo temático. Nós gravamos mais de 10 vídeos, né? Faz tempo que a gente está gravando esses vídeos e eu estou muito contente porque creio que esses vídeos estão abençoando a vida de muita gente. Então, antes de mais nada, eu quero orar agradecendo ao Senhor, pedindo que Ele continue nos abençoando, como até aqui o tem feito. Obrigado, meu Pai. Te dou graças mais uma vez por mais uma oportunidade que temos de estar na Tua presença, Senhor, de poder estudar a Tua palavra, de aprender verdades tão poderosas e tão profundas que nos foram ensinadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, abençoa-nos nesta noite, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade nos acompanhe, que a sabedoria do Senhor, que a luz, a revelação do Espírito Santo encha nosso coração, nossa mente, possamos compreender realmente, Senhor. E não apenas isso, mas que essa palavra não chegue apenas na nossa mente, mas também chegue ao nosso coração, provocando mudanças, provocando transformações, ó Deus, através do entendimento que possamos ter dessas palavras. Senhor, muito obrigado, porque até que o Senhor nos ajudou, o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu sabedoria, Espírito Santo, nos ajudastes a compreender, a ensinar, a ministrar a palavra. Muito obrigado, Senhor. Se não fosse o Senhor, que seria de mim, ó Pai? Eu estou aqui pela Tua graça e misericórdia e por isso eu te agradeço, Senhor, te agradeço, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito e nos ensinado e nos capacitado a ensinar também. Muito obrigado, Senhor. Abençoa meus irmãos, abençoa aqueles que estão ouvindo, recebendo a Tua palavra em casa ou em outro lugar, que o Senhor os esteja abençoando, que o Senhor os esteja iluminando, alegrando com a Tua palavra, que a Tua palavra alegra o nosso coração. A Tua palavra não apenas nos instrui, mas a Tua palavra nos limpa, alegra a nossa vida, nos fortalece, nos dá forças e nos alimenta. Obrigado, Senhor, por esse sustento maravilhoso que o Senhor nos tem dado por todo esse tempo. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Vamos prosseguir, né? Quando nós começamos essa série de parábolas, as parábolas de Jesus, nós explicamos o significado da palavra parábola. Nós dissemos que parábola a palavra parabolê no grego significa comparação, né? É uma figura de linguagem ilustrativa para fins de comparação, né? Uma figura de linguagem ilustrativa para fins de comparação. Portanto, nós vamos terminar hoje o estudo com parábolas sobre o reino, e pelo menos duas delas falam sobre o reino. A parábola das crianças na praça e a parábola dos cegos guiando os cegos são parábolas que alguns não consideram como parábolas, mas eu vou considerá-las como parábolas porque elas usam a palavra comparação. Elas começam dizendo que o Senhor faz a seguinte comparação e Ele usa a palavra que é equivalente à palavra parábola, parabolê, né? Então, como nós encontramos essa palavra, eu incluí essa palavra nesse terceiro grupo, neste último grupo de palavras que nós vamos terminar estudando hoje. Muito bem, então vamos lá. A parábola das crianças na praça. Mateus capítulo 11, versículo 16 ao 19. Mateus capítulo 11, 16 a 19 diz assim. Mateus 11, 16 a 19. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, vocês não se entristeceram, pois João, que jejua e não bebe vinho,
veio e jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Se nós pudéssemos dar um outro título a essa parábola, seria a geração insatisfeita. Me parece muito atual essa parábola, na verdade. E olha que não está falando dessa geração, mas ou estará. Né? Então Jesus Cristo condena a loucura da época em que viveu, sempre condenou. Imagina agora, o que diria o Senhor desta era, desse tempo, desta época em que nós vivemos? O ministério de João Batista e o de Jesus foram comparativamente diferentes em seu estilo. Não muito em sua mensagem, mas em seu estilo. João vivia de uma forma rígida, com hábitos rígidos e também com uma alimentação bem diferente. Jesus comia com as pessoas, ele se relacionava com todos e João se isolava nos lugares desertos, aliás, ele pregava no deserto. Ora, apesar da diferença, ambos foram criticados e desprezados pelos fariseus, pelos escribas, pelos religiosos da sua época. Essa crítica é que motiva a parábola das crianças que brincam e se divertem na praça. Eram dois tipos de brincadeira que as crianças naquela época faziam. Uma era uma brincadeira de casamento, uma festa de casamento, então eles dançavam, cantavam, e outra era o de um funeral, onde existiam algumas manifestações de lamento. Eram brincadeiras. Por exemplo, quando eles gritavam, eles indicavam que tipo de brincadeira ia ser naquele momento. Era uma convocação para dançar e se alegrar, porque representavam uma festa de casamento, ou para se entristecer e lamentar, representando um funeral. Mas as crianças não se satisfazem, Jesus contando, que as crianças não se satisfazem nem com uma coisa nem outra, não atendem nenhuma coisa nem outra. Essa geração, disse Jesus, é como crianças enfadadas. Elas vivem se queixando e manifestando o seu descontentamento e se negam a participar das brincadeiras. Em essência, o Senhor está dizendo que é uma geração, essas crianças, é como uma geração que só sabe dar ordens e criticar. E sabem a quem se refere, não é verdade? Sabem a quem ele está se referindo. Justamente o fariseu, os religiosos que agiam como crianças, que viviam reclamando, que viviam criticando e desaprovando aqueles que não queriam crer e agir como eles agiam. Ora, nem João nem Jesus quiseram participar do jogo deles. Por isso, passavam todo o tempo grunhindo atrás de Jesus. Será que nós não estamos vendo? Será que nós não estamos experimentando uma geração mais ou menos assim? Uma geração que não quer ouvir, não sabe ouvir. Uma geração que crê que sabe tudo, que conhece tudo. Uma geração que não está contente com nada, que reclama de tudo. Será? Não querem uma coisa nem outra. Rejeitam a pregação de arrependimento e odeiam os ensinamentos do Evangelho. Era o que faziam os fariseus. A questão é que se eles tivessem entendido João, eles teriam entendido Jesus. Mas como rejeitaram um, rejeitaram o outro também. Na verdade, o povo não queria ouvir nem a mensagem, nem o mensageiro. É impressionante como, mais uma vez, a história se repete. Por vezes, eu e você já vimos nesses estudos sobre a parábola, ou estudando as parábolas, uma vez ou outra encontramos a mesma coisa. Né? Uma vez a mesma coisa. É impressionante como as pessoas não aceitam nem o mensageiro, nem a mensagem. Quanta gente insatisfeita nos dias de hoje, não estão contentes nem com uma coisa, nem com outra, reclamam de um, reclamam de outro. Os pregadores, quem o diga, se prega forte é porque é carrasco, se prega soft
é porque é mole, é condescendente, se fala bem não importa o que diga, que lindo, que maravilhoso, se fala mal não serve, não presta, mesmo que pregue a Bíblia, né? Mesmo que pregue a Bíblia não serve. Todos são necessários, todos são importantes. Sempre aprendi com meu pastor que nós deveríamos ouvir qualquer pregador, fale bem ou fale mal, contanto que ele esteja pregando a palavra de Deus. A Bíblia devemos ouvir com atenção e com humildade. Mas por vezes a gente ouve pregadores criticando aqueles pastores, as igrejas pequenas, aqueles pastores que às vezes fazem a obra de Deus com amor, mas eles não tiveram oportunidade de estudar profundamente, estudar teologias, se aprofundar no conhecimento das Escrituras como outros tiveram, mas eles atendem a um grupo de pessoas que os amam, que os ouvem, que aprende com eles. Eu aprendi com pastores que foram homens simples, homens que mal sabiam falar, e eu aprendi muito a Bíblia com esses servos de Deus. Se não fosse eles, eu não teria um fundamento tão bom como tive quando fui estudar teologia. Muito bem. Que o Senhor nos guarde da crítica, minha gente. Que o Senhor nos livre dessa atitude crítica, dessa insatisfação constante, desse descontentamento, dessa atitude de sempre estar reclamando de todas as coisas, de querer ser satisfeito, de querer que façam a nossa vontade, de querer que nos atendam, que nos ajudem, de ficar dependendo constantemente de que o pastor se nos diga o que fazer, o que não fazer. Está certo que os pastores estão prontos para ajudar. Deus usa qualquer um, Deus não usa só um. Deus usa todos, aqueles que se dedicam, que se preparam, que oram. Entende, irmãos? Isso faz parte de uma maturidade que Deus quer que a gente tenha, que nós tenhamos. Ora, se de repente alguma coisa não acontece do jeito que queremos, e pensamos, não gostamos, né? Pessoas insatisfeitas acabam vivendo, sabe o quê? Acabam vivendo de um lado para outro, vão para cá, vão para lá, estão num lugar por um tempo, daqui a pouco se insatisfazem com alguma coisa e vão embora, né? Se de repente alguma coisa não acontece do jeito que nós queremos ou do jeito que nós pensamos, pode ser que com isso Deus esteja querendo nos ensinar alguma coisa. Não devemos fugir, devemos aceitar a condição e também aceitar aquilo que nos incomoda e esperar que Deus mostre o que eu devo aprender, onde devo mudar, o que o Senhor quer me ensinar. Esse é o coração que a gente quer ter. Uma palavra que não tem no português, que sempre o meu pastor usou, e eu gosto muito dela, embora ela não seja usada justamente porque não está no dicionário, que é a palavra ensinável. Que a gente tenha um coração ensinável, né? Sempre, essa atitude que devemos ter, sem querer impor aquilo que nós pensamos. Isso é o que nos ensina essa pequena parábola. Vamos a outra parábola. A parábola dos cegos guiando cegos. Cegos guiando cegos. Ora, Lucas capítulo 6, versículo 39 a 40. 6, 39 a 40. A parábola que nós lemos da criança nas praças começa assim: aqui posso comparar essa geração. Está usando a palavra comparação. Essa também começa dizendo assim, Lucas 6, 39 a 40. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado ou bem ensinado, bem instruído, diz outra versão, será como o seu mestre. Diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Era o caso dos fariseus. Eles não conseguiam enxergar a sua própria condição e queriam guiar a outros. Jesus os chamava de sepulcros caiados. Por fora
eram lindos, bem pintadinhos, bem cuidados, mas por dentro eles estavam todos corrompidos, apodrecidos, justamente porque não conseguiam enxergar sua própria condição, não conseguiam olhar para si mesmos, né? Jesus veio para ser a luz do mundo. Era o que o mundo necessitava naquele momento, era o que o mundo necessita hoje. O mundo ainda necessita de luz. Ora, ninguém podia ver nada. Era normal os fariseus estabelecerem juízo sobre outros sem olhar para eles mesmos. Por isso, várias vezes, Jesus chama a atenção deles, né? Jesus os critica, vocês que julgam a outros e não olham, e não são capazes de julgar a vocês mesmos. Olha, para Jesus, eles tinham um tronco de árvore nos olhos e ficavam olhando um cisco que tinham nos olhos dos outros. O efeito do cisco nos olhos é só irritar, né? Mas o tronco nos olhos, um tronco nos olhos, provoca cegueira, logicamente, de tal maneira que eles não conseguiam enxergar a essência dos ensinamentos de Jesus por causa dessa hipocrisia terrível. Imagina uma pessoa com um tronco nos olhos tentando tirar o cisco que tem nos olhos dos outros. Não seria bizarro uma pessoa se aproximando de outro com um tronco imenso nos olhos, tentando tirar o cisco que está nos olhos dos outros? Somente uma pessoa que é incapaz de enxergar sua condição poderia fazer algo tão bizarro. Era essa a intenção do Senhor, em mostrar quão ridículo era isso. Jesus está dizendo que qualquer pessoa que não é capaz de olhar para si mesma e reconhecer sua condição, não deve ser mestre. Por quê? Senão será um cego querendo guiar outro cego. Felizmente está cheio de gente assim nos dias de hoje, né, gente? Querendo ensinar a pessoas a fazer aquilo que eles não fazem, né? Às vezes colocando regras e imposições que eles mesmos não fazem e querem impor sobre a vida das pessoas. Na Bíblia, as trevas representam ignorância sobre Deus, principalmente. Ignorância sobre Deus, da mesma maneira que luz implica conhecimento de Deus, revelação de Deus. A revelação de Deus que nos dá Jesus se torna luz para nós. E aí a gente consegue enxergar, em primeiro lugar, nossa própria condição, em primeiro lugar. A revelação de Deus nos ajuda nesse sentido. A Bíblia sempre nos adverte em não seguir homens precipitadamente. É necessário pedir ao Senhor sabedoria, discernimento sobre aqueles que nos ensinam. Há muita gente hoje, infelizmente, muita gente sem discernimento. Como falta discernimento nos dias de hoje, minha gente. É necessário pedir ao Senhor que a gente possa enxergar quem são aqueles que nos ensinam, quem são eles e o que realmente eles nos ensinam. Necessitamos saber, observar. Às vezes as pessoas seguem outros sem observar realmente, sem analisar realmente o conteúdo daquilo que eles estão ensinando. A declaração do Senhor no versículo 40 está em diferentes contextos. Isso é, Jesus, ele usa essa expressão em alguns lugares, né? Pode um cego guiar outro cego. É uma declaração que nós vamos encontrar e às vezes para diferentes contextos, para diferentes ensinamentos, né? Nos evangelhos. A ideia é que o discípulo não será maior, nunca será maior do que seu mestre. No máximo, será igual. Parece que Jesus quer tratar com um problema de caráter, de hipocrisia e sabe do que também? De orgulho. Porque hoje, infelizmente, nós temos uma geração que não sabe quase nada. Às vezes, não sabem nem as cores da bandeira brasileira, o que elas representam, não sabem o que significa certos temas, certas ideologias. É incrível como você vê as pessoas usando a expressão fascista, 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 fascista e não sabem o que isso significa.
Não sabem. Não é apenas uma expressão, você precisa certas expressões, elas precisam ser estudadas dentro do contexto que se deram, para que elas possam ser plenamente entendidas, senão nunca serão. Mas as pessoas, hoje são como papagaios que andam repetindo aquilo que ouvem, sem ter o conhecimento, um pouco, pelo menos, daquilo que pensam, que dizem. Mas hoje há um orgulho, há gente que pensa que sabe muito, há jovens que pensam que sabem mais do que qualquer um, né? De qualquer pessoa que tem o dobro da sua idade, pelo menos, né? Então, o que quer aqui é que o aluno não pense que ele sabe mais que o seu professor, que ele não pressuponha que ele sabe mais do que o seu professor. Por isso ele declara, todo aquele que for bem preparado, todo aquele que for bem instruído, será como o seu mestre, mas nunca maior do que seu mestre, porque justamente o Senhor quer nos ensinar essa humildade, né? Como o seu mestre. É como nós, como discípulos de Jesus, querendo ser mais do que ele. Nunca seremos. É nesse sentido, é manter o coração humilde, é manter o coração obediente aos ensinamentos, à mentoria que Deus nos dá, né, irmãos? Ora, o alvo da relação mestre-discípulo é de que o mestre seja duplicado no seu discípulo. Essa é a ideia. Porque como vai o mestre se duplicar no seu discípulo se o discípulo crê que ele já é outro, maior e melhor do que seu mestre? Tudo o que nós queremos é ser. E tudo o que nós precisamos é ser igual ao nosso mestre, ao nosso grande mestre e Senhor Jesus Cristo. Ora, não é isso que nos ensina essa parábola? Que maravilha! Vamos a outra parábola. Na verdade, são duas parábolas. São duas parábolas pequenas juntas. Como elas têm o mesmo tema, nós vamos fazer como a Bíblia faz aqui. A Bíblia, na verdade, o que a Bíblia faz é que coloca as duas juntas. É assim, as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Mateus capítulo 13, versículo 44 e versículo 45. 13 de Mateus, 44 e 45. Diz assim, o reino dos céus é como, e aqui tem comparação outra vez, aqui é comparação outra vez, é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Essas parábolas foram proferidas pelo Senhor dentro de uma casa, não em público, fora, lugar público ou diante de um grande público, como muitas vezes ele o fez, dando a entender que elas tinham uma conotação mais familiar, né? Mais direcionada aos discípulos, ao reino, não aos fariseus, como a maioria das parábolas que vimos até agora. Não está claro o motivo pelo qual o Senhor expõe essas parábolas, como as outras que vimos, que realmente a gente encontra um motivo. Mas, na verdade, parece-me que ele está mostrando os valores do reino em contrapartida, em comparação aos da religião. Que interessante isso, né? Há pelo menos 3 interpretações encontradas sobre estas duas parábolas. Uma é que o campo é Israel e o tesouro é o remanescente judeu. Outra é que se refere a nós que compramos o campo. O tesouro são as riquezas da graça. E a outra é que o campo é o mundo e o tesouro é a igreja. Eu me inclino mais para essa terceira interpretação. Cada uma delas tem um monte de explicações e chega até a confundir a gente. Mas nós não estamos aqui para complicar nada. Nós estamos aqui para nos meter em profundezas teológicas ou interpretativas de forma nenhuma. Aqui pode ser que não se refira à salvação nem à graça,
porque as riquezas da graça, porque não são coisas que podem ser compradas, né? Não podem ser compradas de forma nenhuma. Então, a menos que entendêssemos que quem comprou o terreno representa o Senhor, que pagou com seu precioso sangue a salvação para todos nós, que é o caso que eu entendo por causa de sermos igreja. Sermos igreja. Então, como igreja somos esse tesouro precioso que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ora, se nós entendêssemos assim, então o Senhor pagou com seu precioso sangue o preço, né, da salvação para todos nós. Aí nós entendemos perfeitamente. Seja uma coisa ou outra, o que devemos salientar e que talvez era o que o Senhor queria também, era um tesouro de imensurável valor, Alguns pensariam outra vez que Jesus estivesse aqui apoiando algo desonesto, né? Apoiando algo desonesto, como aquela parábola que vimos do servo astuto, né? Que manda, quanto você deve para o Senhor? 100. Então coloca 50 e tal, né? Talvez alguém pensasse, quando o Senhor elogiou, o Senhor daquele servo elogiou aquele homem, que o Senhor estivesse elogiando coisas desonestas. Não. Aqui já ouvimos críticas de que o Senhor estivesse apoiando algo desonesto. Se aquele homem comprou o terreno, é porque não era dele. O que ele fazia lá naquele terreno? Provavelmente ele estivesse ali trabalhando no terreno de outro e ele encontrou o tesouro. Se o terreno era de outro, a quem pertencia aquele tesouro escondido? Ele comprou de alguém aquele terreno. Para nós, seria o dono do terreno, não é verdade? Que seria o dono do tesouro. Mas para a lei rabínica, quem encontrava algo se tornava dono daquilo. É uma questão cultural, era lei. Reclamemos, achemos justo ou não, era a lei. Seja onde fosse que você encontrasse alguma coisa, aquilo era seu. Para os judeus, se o homem que encontrou o tesouro fosse um mau caráter, ele teria encontrado aquele tesouro, pega o tesouro e vai embora, some e foge, né? Mas não, ele foi lá e comprou o terreno. E se você pensar comigo aqui, na verdade, quem se beneficiou disso? Os dois. Tanto ele como o dono do terreno. É um pensamento, é uma reflexão apenas. Não vale a pena ficar aqui discutindo isso. Principalmente porque nós temos que ir no objetivo. E essas entrelinhas, às vezes, elas não nos levam a muita coisa. Se o tesouro somos nós, a igreja, louvado seja o nosso Senhor que nos comprou com alto preço, seu sangue poderoso derramado na cruz. Porque, ao fim de tudo, essa é a mensagem central dessa parábola. O homem encontrou algo tão valioso que o levou a vender tudo o que ele tinha, que possuía, para comprá-lo. Sei que foi pago um alto preço para que fôssemos feitos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Isso já consola o nosso coração, já é o bastante para nos encher de alegria, consolar o nosso coração, nos dar ânimo. Não é verdade, minha gente? Vamos e falemos então a pérola de grande valor. Do mesmo jeito, da mesma maneira. Alguns entendem que se o tesouro é o remanescente judeu, a pérola de grande valor é o remanescente gentio. Afinal, os judeus estão no campo e os gentios no mar, como as pérolas. A pérola de grande valor representa a maneira como os gentios adquiriram o direito de ser parte do reino de Deus. A pérola se adquire também pelo sacrifício da cruz e o derramamento do sangue. Tudo isso parece ser válido? Não sei, são interpretações que parecem ser bastante válidas. Mas se nós queremos realmente algo prático, seja uma ou outra interpretação, devemos tomar em conta que o Senhor ele começa dizendo, o reino dos céus é semelhante, é como, outra vez é uma comparação, então não seria ilógico considerar que o tesouro
e a pérola são o reino. Claro, são o reino, o tesouro e a pérola. Perdão, o reino de Deus pode ser considerado como algo que não tem preço, valor infinito. Tudo que é eterno, tudo que é puro, tudo que é perfeito, isso é o reino. Isso é o reino de Deus. Então, simples, né? Para que a gente quer complicar as coisas? Se nós podemos trazer aquilo que é tão prático para nós, nós somos cidadãos do reino, nós oramos para que o reino venha sobre nós, e o reino é esse tesouro, essa pérola de grande valor na nossa vida. Nós somos o campo, né? Nós somos a igreja, enfim, irmãos, nós, ao encontrarmos com o reino, corremos desesperados para nos desapegar de tudo que temos, de tudo aquilo que nos impede para adquirir o reino de Deus. Quantas coisas deixamos, quantas coisas abandonamos em nossas vidas, quantas pessoas renunciaram muitas coisas, para viver o reino de Deus. Essa me parece ser uma grande interpretação para nós, não é verdade? Agora vamos a esta última parábola. Essa última parábola, que é a parábola da rede. A parábola da rede. Mateus capítulo 13, 47 a 50. Mateus capítulo 13, 47 a 50. Diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Alguns pensam que esta parábola se encaixa melhor junto com a parábola do joio e do trigo. Haja vista que ela está aqui na sequência, né, da parábola do joio e do trigo, já que elas falam sobre a separação do bom e do ruim, do bom e do mal, e o julgamento final. Mas como é uma parábola que tem a intenção de comparar o reino, e ela está colocada neste terceiro grupo, apesar de ter sim um conteúdo escatológico. O reino dos céus é como uma rede de pesca. Então, a rede é o reino. Bastante claro isso, né? É como uma rede. Ela é lançada sobre as águas, no caso, o mar. Certamente o Senhor usa aqui a ilustração do ambiente, do lugar onde ele está. E certamente é o mar, que representa o mundo. E apanha todos os tipos de peixe. Quando a rede é lançada, ela apanha uma grande quantidade de peixes. Depois, na praia, são separados esses peixes dos bons e dos ruins. Há muitos detalhes que poderíamos falar a respeito disso, como isso era feito, porque todo tipo de peixe era pego. Naquela época, os judeus eles não podiam comer todo tipo de peixe. Havia alguns tipos de peixes que eram proibidos pela lei, né? Se comer pela lei. Então, bom, isso são detalhes. A parábola, ela ilustra os efeitos da pregação do evangelho no mundo. Essa é que é a verdade. Alguns aceitam a mensagem e assim adquirem fé e tornam-se discípulos de Jesus. Outros apenas aparentam crescer na fé, mas no final são falsos discípulos. Trigo e joio. Possível. Ora, infelizmente essa é uma realidade, uma grande realidade. Muitos têm uma vida espiritual e uma fé genuína e outros apenas uma aparente religiosidade. Não é verdade? Essa é a diferença daqueles que estão prontos para enfrentar o mal, a tentação e o diabo, e outros não se comprometem nunca com a santidade e com a fé genuína. Que faremos? Que devemos fazer? Na verdade, não devemos fazer nada. A rede pega todo tipo de peixe. Quando se lança o trigo, vai o inimigo e lança o joio também. Vai arrancar? Não, não podemos arrancar. Nós temos que esperar, porque isso vai ser feito lá no juízo final.
no último dia. Ora, isso é outra vez está se falando sobre isso, né? Essa é a diferença que acabamos de ver. O Senhor está deixando claro que a mensagem do Evangelho, do Reino, vai ser lançada no mundo. A mensagem do Evangelho é lançada no mundo e que a aceitação ou a rejeição a essa mensagem determinará o resultado do julgamento final. Isso é, na verdade, não são as obras, mas é o que vai determinar o resultado do julgamento final vai ser a atitude ou a rejeição ou aceitação à mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Presta atenção nisso. Ora, no final, todos enfrentaremos o juízo. Todos os que foram pescados pela rede serão separados. Essa parábola conclui tudo, minha gente. Conclui tudo o que falamos até aqui. Não poderíamos terminar de forma diferente, sabendo que todos vamos enfrentar o juízo final. Em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Todos nós vamos enfrentar o juízo. Olha, quero te dizer uma coisa. Creia você ou não. Creia você ou não. Independente de você crer ou não, isso vai acontecer. Né? Então, a separação entre os maus e os justos ocorrerá no final dos tempos. Essa separação será realizada pelos anjos e ela será infalível e definitiva, minha gente. Embora alguns prefiram crer que não haverá castigo, não haverá perdição eterna, que um Deus que é bom, que um Deus que quer que todos se salvem, que um Deus que morreu para a salvação de todo mundo, para tirar os pecados de todo mundo, preferem crer assim. Jesus falou sobre juízo, sobre castigo. Os apóstolos falaram sobre esse dia terrível também. Não adianta querer negar e interpretar que não será assim. Porque será. Porque sim, será. E não o afirmo eu, o afirma a palavra de Deus. Ora, é interessante que assim como as 10 virgens, vocês se lembram da parábola das 10 virgens? Todas tinham lâmpadas e todas tinham azeite. E todas eram virgens. Assim como tanto o servo mau e negligente. Tanto o servo mau como o servo negligente eram servos. Né? Assim também, peixes maus e peixes bons eram peixes. Um homem chamado Carson, ele escreveu que a fornalha ardente não é para os peixes, é para o ímpio. Assim como o inferno não estava preparado para os homens, né, irmãos? Era para o diabo e seus anjos. Mas no fim das contas, alguns ou muitos irão para lá por escolha própria, por decisão própria, não porque Deus o quis ou estabeleceu assim. Ora, essas parábolas, elas se completam, né? Porque umas advertem sobre estar preparados. Outras estabelecem a condição para o julgamento. Em que condição nós seremos julgados. Minha gente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que você possa, juntamente comigo, talvez em algum momento, revisar essas parábolas, ler, anotar, escrever outra vez e aprender. Né? Não tratei de trazer ensinamentos profundos e escatológicos, não, mas alguns ensinamentos bem práticos daquilo que o Senhor quis transmitir a todos nós. Estou muito contente com isso e agradecido ao Senhor pela oportunidade que tive. E sou agradecido ao Senhor por você ter me acompanhado todo esse tempo, porque eu sei que tem gente que já me disse que acompanhou todos os estudos das parábolas. Agradeço a Deus pela tua vida e espero que essa palavra tenha te ensinado, te instruído e te tornado um melhor discípulo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.